lugar presenciou tantas coisas extraordinárias do Senhor. Aqui ele desenvolveu seu ministério. Aqui ele escolheu sua equipe, né? Os 12 eram pescadores, na sua esmagadora maioria. Aqui eles tiravam a vida. Aqui Jesus os desafiou a crer. Aqui Jesus ensinou que o que importa não é o reino dos homens, mas é o reino de Deus. Aqui ele desafiou o apóstolo Pedro, Simão, o inconstante, o que um dia estava em cima, outro dia estava embaixo, mas que era ousado para crer. Aqui ele teve experiências extraordinárias. Aqui ele andou sobre as águas. Aqui ele fez com que aparecessem grandes cardumes de peixes. Aqui ele fez milagres extraordinários. E agora nós estamos aqui, neste lugar, que nos invoca, que nos chama, que nos arremete a tantas experiências de Jesus. Seria impossível pregar para vocês aqui nesses minutos tudo o que aconteceu neste lugar. Mas como eu tenho dito, Israel fala por si só. É o lugar onde o cenário fala, onde a água fala, onde as pedras falam. Tudo testemunha do Deus de Israel. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de uma das experiências que ocorreu aqui, que está relatado em Mateus capítulo 14, no versículo 22. Uma das experiências mais tremendas que eu vejo neste lugar. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar. Imagina a cena. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Imagina você estar aqui, de repente lá vem ele, andando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou longo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro, o impetuoso, o cheio dos rompantes. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Sou eu. Venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Foi aqui. Isso aconteceu aqui, neste lugar onde nós estamos. Os discípulos vão para o barco, Jesus vai orar, propositadamente. Depois ele vem andando sobre as águas, no meio da tempestade, tudo turbulento. Quem é Jesus? Quem eu vejo vindo em minha direção? É um fantasma. Estou com medo. Tudo aparenta estranho, obscuro, não dá para eu perceber. E ele grita: não tenha medo. Você está num lugar ermo, não tenha medo. Seu barco está à deriva, não tenha medo, sou eu que venho em sua direção. Não me confunda com um fantasma, sou eu. E Pedro, no meio daquilo tudo, se és tu, diz que eu vá. Venha. E Pedro não anda sobre as águas. Pedro não vai andando sobre as águas. Pedro vai andando sobre a palavra de Jesus. Vem. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou andar sobre a tua palavra. O que é que Jesus me disse? O que é que Jesus mandou fazer?
Eu vou olhar para a palavra. A palavra de Deus a palavra de Jesus aqui vai se tornar como que uma prancha debaixo dos pés de Pedro. Pedro, que conhece tão bem esse mar, muito melhor do que Jesus, ele sabe que a água é mole e afunda, mas ele se atreve a crer na palavra que Jesus liberou para ele. E não é a primeira vez que Pedro, neste mar, se atreve a crer na palavra de Jesus. Um dia Jesus disse para ele, tem alguma coisa, não pescaram nada, lança a rede do outro lado. Ele disse, Senhor, tu podes conhecer de pregação, tu és um bom teólogo, tu és um mestre, mas de pescaria entendo eu. Então, não se meta no meu não, que eu não se meto no seu. Mas tem uma coisa, segundo a tua palavra, eu vou jogar a rede. Aqui nós aprendemos uma coisa. Você quer viver uma vida de sobrenatural? Comece a andar sobre a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Jesus, tomada e crida, vai ser uma fonte de provisão para a sua vida. A palavra de Jesus, tomada e crida, vai ser uma proteção e uma base de sustentação, mesmo quando você for forçado a andar sobre as águas. A palavra é o segredo. Sobre as águas ou sobre a palavra, Pedro lança as redes e colhe e traz um grande cardume de peixe. E aqui neste lugar, sobre a palavra, Pedro começa a andar sobre a palavra. A palavra é a base que sustenta os meus passos. Debaixo da palavra tem um mar que afunda e que me mata. Mas eu coloco os meus pés sobre a palavra. Imagine, Pedro colocou sobre o V, Pedro colocou sobre o E, Pedro colocou... No hebraico não é assim não, mas eu estou portuguesando o negócio. Pedro colocou sobre o M e ele foi andando. De repente a Bíblia diz que ele percebe o que está à sua volta. Oh, irmãos, quantas vezes nós somos traídos pelos nossos sentidos naturais? Quantas vezes nós somos, e todos nós passamos por isso, de repente nós percebemos que as coisas não estão bem. De repente, aquilo que os nossos sentidos naturais trazem como informação começa a puxar a prancha que está debaixo dos nossos pés. E nós começamos a afundar. Por quê? Jesus vai dizer, homem de pequena fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é o firme fundamento. Pedro estava andando sobre este firme fundamento. Quando Jesus disse que ele tinha pequena fé, homem de pouca fé, o que é que Jesus está detectando que faltou em Pedro? O fundamento. Qual é o fundamento da minha fé? Deus e a sua palavra. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Eu ando pela palavra do Senhor. Ela tem que estar aqui debaixo dos meus pés. Eu estou pisando sobre a palavra. Ela me sustenta, ela é a base. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza do que eu não vejo. A fé me traz uma certeza de algo que eu não vejo. Eu tenho certeza, eu não vejo, mas eu começo a operar num outro reino, onde a palavra de Deus é soberana sobre a minha vida e ela me sustenta. Pode vir as tempestades, eu começo a andar sobre a palavra. Mas aí chega uma hora em que ela é retirada porque os meus sentidos me traem. As minhas percepções humanas começam a me trair. E começam a dizer para Pedro, água é mole, afunda, o mar é fundo e você vai morrer. Olha a mente trabalhando e retirando a palavra de debaixo de mim. Vem, vem. E ele começa a afundar. Que maravilha, irmãos. O que, pastor? Que o nosso Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Ele dá um puxão de orelha em Pedro, mas ele resgata ele. Ele chega e diz, faltou fé, rapaz. Mas Pedro lá morrendo, Senhor, ele estende a mão e traz-o para fora, levanta-o e traz de volta para o barco. E eles o adoram. Não importa qual seja a circunstância que você esteja vivendo, ele está ali. Ele está presente. É ele esse socorro. Quando faltou a fé, quando faltou este fundamento, ele vai sustentar você. Ele vai levantar você. Ele vai colocar você de pé outra vez. Ele vai trazer você de novo para o caminho. Não importa onde você caiu. Não importa onde você afundou. Ele está lá. Clame por ele. Chame por ele. Você está no lugar de milagres. Onde é que os milagres acontecem? Quando você não tem possibilidade. Saia daqui agora. Vá andando. Olha a sua volta. É água. Vento. Água. Ambiente propício para os milagres de Deus acontecerem na nossa vida. Eu não tenho outra saída. És tu ou tu?
não tem nada. Ele tira todas as nossas muletas, desliga os motores. Você está no meio do nada. Se tu não me tirares daqui, eu morro. Precisamos chegar nesse ponto para descobrir que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Um dia Jesus chegou para Pedro. Pedro chegou para ele e disse: Mestre, Jesus tinha pregado dizendo: a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer a minha carne e não beber meu sangue não tem parte comigo. O povo fica escandalizado. É canibal? Começa a ir embora. Pedro chega e diz: dura esse discurso. Quem vai poder ouvir? O povo está indo embora. Jesus olha-me assim: você também não quer ir embora? Não tira uma letra do que eu disse. Pedro se sente como nós aqui no Mar da Galileia. Eu vou para onde? Ele se dá conta que o barco está em alto mar. Ele se dá conta que o porto que era seguro já não tem mais. Ele se dá conta que o barco andou muito